Idealizador da Mostra de Cinema Negro do Espírito Santo, Mocines, e realizador audiovisual, Adriano Monteiro dirigiu os curtas-metragens Live e Guri, que ganhou 8 prêmios, circulou por quase 40 festivais e mostras, 5 delas internacionais, além do curta-doc Candomblés, Axé e Fé. Mestre em Comunicação e Territorialidade pela Universidade Federal do Espírito Santo, tendo como foco de pesquisa a produção audiovisual negra brasileira, graduado em jornalismo no Centro Universitário de Belo Horizonte, em ciências sociais também pela UFES, investiga as dimensões das relações raciais numa estética afro-diaspórica, integrante do primeiro coletivo de cineastas negros do Espírito Santo, o Dambala, idealizador do projeto Palavra Negra, que visa resgatar a história da literatura negra e valorizar os autores negros da atualidade, desenvolvendo Sarau Palavra Negra, websérie poética Palavra Negra e oficina Palavra Negra nas escolas. Atualmente está como um dos diretores da ABD Capixaba, a Associação Brasileira de Documentarista e Curta-Metragista do Espírito Santo. Então, não tem pessoa melhor para a gente convidar num laboratório que está querendo debater a diversidade no cinema, né? Então, Adriano, seja bem-vindo, parabéns pelo filme. Eu vou te fazer 3 perguntas, ou 3 gatilhos para a gente começar a conversar, e aí te cedo a fala, e em seguida a gente abre para geral, tá bom? Eu queria que você contasse um pouco da sua experiência de set, né? Como é que foi fazer o filme, como é que foi dirigir. O laboratório tem um foco na atuação, né? Na poética da atuação. Então, para a gente interessa saber como você conduziu os seus atores, né? Que estão muito bem. Queria parabenizar os atores, o preparador de elenco, a direção, porque as atuações estão espetaculares, inclusive do elenco de apoio, né, como o professor, por exemplo, que em um olhar ele diz tudo, e ele está absolutamente imóvel, e esse é um tipo de uma poética que a gente constrói aqui no Lab também, né? Então, me interessa muito saber da sua experiência de set e de direção de elenco. Em segundo lugar, como que a diversidade, as questões de diversidade atravessam a sua obra, a sua vida e a sua militância enquanto produtor audiovisual, propondo esse festival maravilhoso, né, que é Mostra de Cinema Negro do Espírito Santo. Eu li algumas matérias sobre ele, na época eu não vi, mas não acompanhei, mas é impressionante, é incrível, e é algo que tem que se perpetuar em muitas edições, né? Então, como que é essa questão toda que você traz enquanto cinema que acaba se transformando num lugar de fala? A gente tem bastante participantes aqui no Lab que podem estar encontrando o cinema como um lugar de fala, e eu queria dar uma elaborada um pouco, o que é isso, né? O que é usar o cinema como um instrumento de um lugar de fala, como que é isso na vida de uma pessoa, né? E a terceira questão que eu coloco é o contexto da produção audiovisual no Espírito Santo, né? Os participantes aqui do Lab, não sei se todos têm consciência do que existe no Espírito Santo enquanto movimento cinematográfico, enquanto produção audiovisual, enquanto perspectiva deles próprios estarem entrando de fato nesse mercado, agora com a lei Paulo Gustavo sendo aprovada, a gente ali debatendo no setor as questões dos editais, tentando ampliar verbas, o Espírito Santo, de uma certa forma, entrando num cenário aí mais importante da política nacional, a gente tendo aí uma produção que está sendo exportada, bem evidente, está sendo exportada a produção capixaba para o mundo, né? Assim, agora, por exemplo, o filme do Rodrigo de Oliveira, um longa daqui, né, ganhou vários prêmios em todos os festivais internacionais que passou, Alemanha, agora está em Londres, foi para a Índia. Então, eu acho que é um momento interessante para essas pessoas se darem conta, esses participantes que a gente está aqui junto agora no chat, que tem um lugar para eles, né, que é demandado pelo setor. Então, que contexto é esse que eles estão se introduzindo, né, da produção audiovisual no Espírito Santo? Seriam esses 3 focos, então, né? A tua experiência no filme, de set, o teu olhar enquanto pessoa diversa que está conquistando um cinema lugar de fala, digamos assim, e
e a tua perspectiva, o teu olhar em relação ao contexto da produção audiovisual no Espírito Santo está com você. Obrigada. Boa noite, gente. Primeiro, de fato, eu conheço algumas pessoas. Não vou citar nomes para não esquecer alguns, mas estou vendo algumas fotinhas aqui. E, enfim, são 3. E volto a agradecer a oportunidade, Regiane, de estar participando desse encontro e desse projeto que eu acho que, só linkando com a última pergunta, eu acho que é muito importante justamente para esse mercado que está surgindo, mas eu não vou responder agora, não vou responder na ordem. É um projeto muito bacana justamente para esse mercado aí que está surgindo. Então, agradeço a presença de todos e a oportunidade de estar aqui para a gente trocar essa ideia. Então, são 3 perguntas que daria uma palestra, talvez, mas, mas eu vou tentar ser sucinto, assim, à medida do possível, nas respostas, para a gente também ouvir as pessoas que não me conhecem, que não conheciam o filme, porque tem algumas pessoas que conheciam já o filme, e eu também tenho uma certa curiosidade de ouvi-los. Então, assim, para começar a minha fala, eu quero dizer que eu falo de um lugar, né? Além de eu me chamar Adriano Monteiro, morador aqui de Jardim Guaranhuns, Vila Velha, bairro periférico, de periferia, mas eu também falo de uma perspectiva teórica, e essa perspectiva teórica eu falo de um lugar pós-colonial, decolonial dos estudos culturais. Então, isso diz um pouco da onde eu penso os meus projetos, assim. E, nesse sentido, olhando o cenário brasileiro, essa crítica ao contexto sociocultural do Brasil, essa crítica é inevitável, então, por isso, o contexto da diversidade nas minhas obras, digamos, nos meus filmes, nos meus projetos, futuro é inevitável não tocar nesse assunto ou não estar presente, pelo menos nisso, assim, né? Então, eu falo desse lugar e dessa perspectiva teórica e aí eu não sei como está sendo esse trabalho com a Regiane, não sei se está focando mais a prática, mais a leitura, não sei como está sendo, mas eu acho que, assim, independente de vocês estarem numa oficina de atores, eu acho que o ator ele também precisa se instruir, ele precisa de uma base teórica além do diretor, então acho que essa é a minha primeira dica que eu já deixo, assim, precisa saber aonde ele está pisando para além de um set, assim, ele precisa ler antes de tudo para saber ler o contexto social e também os projetos que eles são convidados, assim, porque você pode ser convidado para algum projeto e nesse projeto ser uma furada para você. Então, e às vezes um não para algum projeto pode ser um sim lá na frente, com abertura de portas e nem sempre um sim às vezes pode ser um não no futuro lá na frente. Então, eu acho que parte disso, assim. Então, focando agora na questão da atuação no meu projeto, na questão do set, foi desafiador, acima de tudo, porque foi bem curioso quando surgiu a história do guri. Eu tinha um outro roteiro
para ser enviado para a Secult. Esse projeto foi um projeto contemplado pelo edital de curta-metragem da Secult, e eu escrevi também esse roteiro, e aí veio esse projeto, e confesso que eu não me imaginava escrever uma história infanto-juvenil, assim, inicialmente, né? A gente, enfim, sempre quer escrever aquele drama, aquela coisa toda e tal. Mas veio essa história, eu mostrei o roteiro para algumas pessoas, e alguns professores, na época eu estava na UFS ainda, principalmente eu pertencia ao NEAB, que é o Núcleo de Estudos Afro-Brasileiro, e acharam bacana o argumento, não foi o roteiro, foi o argumento. E eu falei, pô, vai ser essa história. Assim. Eu cheguei a sonhar com o filme até, assim, né? Então eu falei, vai ser essa história que eu vou mandar. Mandei. E aí confesso que bateu um medo, porque você teria que lidar com crianças em set, ter todo esse cuidado. E então eu fiz de tudo, e eu não sou pedagogo essa história, né? Enfim, né? Eu já dei aula assim, formações e tal, mas eu nunca dei aula para criança, assim, né? Essa relação com criança em sala de aula, essa coisa toda. E eu confesso que no início eu falei, pô, como que eu vou lidar com com um monte de crianças, como vai ser esse processo? E aí eu busquei, a estratégia que eu busquei, eu falei assim, eu vou ser mais amiga possível deles, assim, vou tentar ser essa pessoa mais divertida possível com ele, assim, com eles, assim. Então a gente, claro, a gente é aquilo, né? As coisas vão tudo conspirando a favor do projeto, aquelas coisas que só o universo explica, enfim. Então a gente estava procurando set, aí eu na festa de Congo na Barra do Jucu, e eu comecei a andar por algumas ruas, eu com a Dayana, falei, Dayana, acho que dá para fazer o filme aqui. Acho que estou vendo algumas ruas aqui, eu acho que umas ruas sem paralelepípedo, eu falei, acho que dá para fazer a rua aqui, acho que dá para fazer o filme aqui, estou vendo aqui. E aí eu liguei para o Greco, ia fazer o som do filme, fez o som do filme, e a gente marcou um dia e ele rodou comigo em algumas partes da Barra que eu não conhecia. E eu falei, pô, vai ser aqui. Nesse sentido, aí numa outra visita com um fotógrafo, eu encontro uma outra pessoa conhecida. Ai, meu Deus, tô nervoso. Zeiza, me ajuda, Zeiza. Sebaba. E me fala de um grupo de teatro que ele tinha, Crianças. com crianças, porque a gente estava à procura ainda do protagonista, assim. Estava em busca do protagonista. A gente tinha feito um teste de elenco. Alguma pessoa falou que tinha uma pessoa em Vitória, a gente foi fazer o teste, só que a mãe acabou não levando o filho, aí acabou não dando certo, e aí a gente preocupado, porque a gente precisava encontrar o protagonista, e aí eu conversando com o Sebabo falou, pô, tem um menino que eu acho que encaixa no perfil que você está procurando. E aí eu fui visitar o grupo de teatro dele num sábado, e aí vi aquele grupo de meninos ali, de garotos, de jovens ali. E aí eu falei, pô, vai ser aqui mesmo, tudo está dando certo, tudo está convergindo, vai ser aqui mesmo. Mas mesmo assim a gente abriu uma chamada para convocar pessoas de fora. E aí selecionamos algumas crianças de fora da Barra. E aí teve o processo depois da seleção, o processo de preparação dos meninos, assim.
Aí foi nesse processo que eu também interagia com eles, e através de brincadeiras, jogando bolinha com ele, né, nesse jogo, né, nessa relação do jogo de cena, eu também participava para ficar ali criando uma relação com eles, assim. E aí foi isso que acabou funcionando, assim. Foi isso que acabou, que essa relação de eu estar criando uma certa intimidade, vamos chamar de intimidade, assim, né? Uma certa relação de confiança entre eu e os meninos, que funcionou muito bem na hora do set, porque foi cansativo, e eles tiveram paciência de esperar ali a cena, gravar e tal. E, e aí teve, para exemplo, tem dois exemplos muito marcantes dessa relação, assim, de duas cenas. Uma, por exemplo, foi a cena que tem ali o antagonista dele, rindo do menino, apontando na sala de aula, ele rindo. Não lembro agora o nome, acho que é Joaquim o nome dele, se não me engano. Ele não estava conseguindo fazer a cena, porque ele não era esse perfil de aluno de sala de aula, de ofender, né? De ofender. Ele não estava conseguindo fazer. E aí, qual foi a sacada que eu tive na hora? A gente estava ali conversando com ele, Joaquim, você tem que rir, é só uma cena. E aí, colocava para filmar ação, aí ele não conseguia. Aí eu falei, bem, se eu vou fazer o seguinte. Aí, conversando com a equipe, pode tem que dar um jeito, sei o que. Eu falei, já sei, eu vou fazer cosquinha nele. Aí eu conversei, Joaquim, eu vou fazer cosquinha em você aqui, e aí você ri para a câmera, tudo bem? Ele, tudo bem. E aí a cena foi criada assim, dando a solução. A verdade, eu estava ali embaixo, fazendo cosquinha nele, e ele rindo para a câmera, e foi aonde o fotógrafo falou, peguei, Adriano, tem um take. Então foi um take que ele conseguiu rir, e o fotógrafo pegou e take. Então, assim, aquela solução você tem que ter em set, você tem que ter ali no set para a coisa funcionar, porque ele é aquilo, ele percebeu, que é uma questão que acontece com atores também profissionais, essa questão de trabalhar o personagem, né? E aí eu não posso exigir de um garoto que não é ator, né? Só passou por uma preparação, esse nível de profissionalismo. Então a gente tinha que trabalhar de uma outra maneira para ele tentar chegar no personagem. Não posso exigir de um menino ali, eu acho que ele tinha 12, 13 anos, não lembro agora. Não posso exigir dele isso. Então ele sentiu o peso do personagem dele em agredir verbalmente um colega de sala daquela forma. Então ele sentiu isso, e então ele não estava conseguindo fazer assim. Então a gente improvisou dessa maneira, encontramos uma solução e funcionou. E uma coisa muito interessante dessa relação já íntima que eu estava com eles, assim, foi uma outra cena que eu percebo que todo mundo que vê o filme acha que a cena foi ensaiada, e não foi, que é a cena que eles estão ali, eles chegam para fazer a inscrição, e aí o amigo dele, não vou lembrar agora o nome, mas o gordinho fala, é ali fazer a inscrição. Eles vão caminhando para a direção à barraca. Aí logo depois tem a cena que aparece só o Vitor jogando, tipo, treinando sozinho, até o coleguinha dele chegar para falar, Vitor, vai começar. E aí chega uma menininha correndo. Vocês lembram dessa cena? Chega a menininha correndo, ele pega na mão e aí eles saem. Gente, vocês não vão acreditar. Aquela ali é a irmã
verdadeira do personagem ali, gordinho. Ela escapou da mão da mãe, que estava do outro lado da rua, e atravessou correndo e entrou, ainda chamando o nome. Aí o menino teve a sagacidade de pegar na mão da irmã e continuar a cena. E a cena foi, eu não falei nada, ele pegou a cena, terminou e tal. E aí, quando aconteceu isso, aí a galera vibrou, e aí ele falou bem assim: eu não parei porque Adriano não falou corta. Olha só como ele já estava íntimo. Ele falou assim: como Adriano não falou corta, eu não parei, eu continuei. Olha só, eu falei assim, cara, que sensacional, assim. E ele já tinha construído uma relação de confiança. E a gente inseriu a cena no filme. A gente tinha um take melhor, sem a irmã, inclusive. Sem a irmã. Só que a gente foi fazer um outro take, que aconteceu esse improviso, e rolou. E a gente viu, cara, sensacional, funcionou, vai ser esse take. E todo mundo que assiste o filme não percebe que isso foi um acidente ali que aconteceu, na verdade, né? E essa coisa que acontece. E aí a gente achou sensacional a resposta dele. Adriano não falou corta, e a gente continuou. Então, essa relação que a gente buscou de intimidade com eles, que acabou funcionando. E uma coisa que funcionou com o Wesley, que é o nome real do Vitor, né? Foi a relação dele com a Rejane, né? Que inclusive é Rejane também o nome da atriz, que é uma atriz mineira. A gente trouxe ela de Minas. Ela trabalha muito com a galera da Filmes de Plástico. Por isso que eu conheço o rosto dela, então é de lá. Eu fico pensando, quem é essa atriz? Eu sugiro que vocês pesquisem essa galera: André Novaes, Gabriel Martins, Maurício, enfim. Mas ela tem ela é de um grupo de teatro muito, muito reconhecido lá em Minas. Eu estudei com a filha dela, um período que eu estudei em Minas, e então eu conheci a filha dela, a gente conhecia eu conheci a filha dela, e por meio da filha a gente se conheceu em Minas e tal, e foi daí que veio esse convite, e ela veio assim, aceitou o nosso convite, e aí veio gravar com a gente. E aí ela chegou, nós gravamos de quinta a domingo, assim. Ela chegou na terça tarde para noite, assim, e na quarta ela passou o dia inteiro com o Wesley, assim, praticamente, assim. E aí foi a Dayana que ficou acompanhando essa digamos, aproximação. Levaram os dois para se conhecer e ficaram acompanhando. E aí eu já tinha conversado com ela à noite, na terça. A gente se encontrou, jantou. E aí a gente tinha conversado, e ela falou que ela já tinha elaborado algumas dinâmicas para fazer com Wesley, para eles criarem uma relação de mãe e filho, porque eles teriam esse pouco tempo, né, para gravar. E aí foi super bacana, assim, né? Eu acompanhei um pedaço só de manhã, quando fui levar a Dayana, e Jordânia está falando. É a mãe verdadeira do Wesley. É isso. Ela está aqui. Ela é aluna do curso.
A Giovânia. Ah, tá, que legal que ela tá. Aham. E aí eles criaram essa dinâmica ali, foram para a praia, aí ficaram criando uma dinâmica na praia de passear juntos, de mão dadas, aí ficaram correndo e ficaram brincando ali. E aí a Dayana ficou fotografando, aí tirou foto dele, até que está colado na geladeira, passa muito rápido. E aí depois eles foram para a pracinha, foram para a igreja, e aí e ela proporcionou vários dispositivos que criasse já uma relação e uma empatia entre os dois ali, para essa química casar de uma maneira que essa relação fluísse na hora que fosse gravar. E aí funcionou, essa química aconteceu, e na hora da gente gravar, as coisas funcionaram muito rápido, assim, né? A Regiane é uma atriz super experiente, assim, então a minha conversa com ela de intenção que eu queria para a cena, ela pegava muito rápido, então aí rapidamente ela conseguia conduzir o Wesley para essa intenção. Então essa transmissão foi muito muito rápida, assim, né? E acabou acontecendo, assim. Então a gente percebe ali, principalmente naquela cena mais dramática, que é aquela conversa, e, e se a gente for tentar analisar, percebe-se que parece uma relação de anos, mas a verdade foi de 24 horas, foi de 24 para 48 horas que aquilo ali foi construído, assim. E o Wesley, para mim, ele arrebentou, assim, sabe? Ele arrebentou mesmo, assim, né? Ele arrebentou, ele foi sensacional, assim. E a química aconteceu, e, e aí foi legal porque também que é isso, ele entrou no universo do filme, apesar de o filme tocar num tema muito, que é um tema, né, muito pesado, que é a questão do racismo, mas ele conseguiu entrar na atmosfera do filme pelo, pelo objeto lúdico, que foi a brincadeira de bolinha de gude, que foi uma questão também que eu quis trazer para o filme, dessa memória minha afetiva de infância, que foi colocar esse jogo de bolinha de gude, que é uma questão que está desaparecendo, essas brincadeiras que estão desaparecendo, né? Que é uma questão que eu trago, apesar de que todo mundo acaba enfatizando muito a questão do racismo do filme, né? Mas eu coloquei essa questão da bolinha de gude para justamente também colocar esse contraponto dessas brincadeiras que estão desaparecendo. E aí o Wesley ficava o tempo todo brincando no set com as bolinhas de gude e tal. Tanto que a gente mudou o filme, o final do só abrindo um parênteses aqui sobre o final do filme também acabou sendo mudado por conta do Wesley, por conta do Wesley, porque na verdade o final do filme, aquele plano que a gente faz, aquele movimento, aquela pan, né, que a gente faz, que vai para o cartaz, na verdade ela iria para o chão e estaria rodando um peão, que é uma outra brincadeira que também está desaparecendo, né? Porque a minha ideia é fazer uma trilogia de brincadeiras que estão desaparecendo, né? Tanto que eu já tenho um roteiro escrito sobre pipa, que a ideia é ser o próximo filme, e a outra ser o peão. Legal. E aí um dia antes da gente gravar essa cena, ele estava brincando com o peão, ele estava rodando o peão. Aí no dia que a gente foi gravar o peão, viramos para o diretor, figurinista, não lembro. Aí perguntou, vamos gravar cena tal, assistente. Aí o primeiro assistente virou e
pega o peão, cadê o peão? Aí veio, todo mundo se olhou assim, o figurinista se olhou, aí virou, calma aí que eu vou buscar. Aí eu só percebi assim, que tem alguma coisa estranha acontecendo. Aí, aí depois deles voltam, o peão sumiu. Só falaram assim, o peão sumiu. Eu falei, gente, como assim o peão sumiu? Gente, como assim o peão sumiu? O peão sumiu. E aí ficaram todo mundo procurando o peão, e a gente esperando. Aí depois eu falei, gente, esquece, de novo, esquece, vamos aqui pensar uma cena, a gente precisa andar. Aí foi onde a gente pensou aquela cena ali, e aí depois a gente foi descobrir que o Wesley tinha levado o peão para casa. Ele estava brincando com o peão. Aí ele até falou, aí depois ele falou assim, não, vou lá correndo rapidinho em busca do peão. Só que aí não dava, não tinha esse tempo dele ir lá na casa dele, buscar o peão e voltar. E voltar. Ele estava brincando com o peão, aí a equipe não percebeu, e aí ele acabou levando o peão para casa. Enfim, mas a cena aconteceu, a gente na hora a gente elaborei a cena, vai ser essa aqui, vamos fazer assim. E aí foi bom que destacou, filmou ali a plaquinha, filmou o 13, aquele 13 não está ali aleatório, para quem perceber, então está ali. Enfim, mas em termos de atuação, foi mais ou menos essa pegada, assim, que as coisas foram surgindo, assim. O Conká o personagem dele é aquele personagem meio ambíguo, um filme no sentido de ser aquele personagem que ele representa a ancestralidade no filme e, ao mesmo tempo, um preto velho. Então, fica aquela história, o personagem existe, não existe, ele aparece em momentos cruciais do filme. E o Conká é um cara sensacional, né? O Conká é uma lenda aqui do cinema capixaba, ele merece todos os méritos dele. Enfim, estou esquecendo mais de alguém, enfim. Margarete. E a Margarete, isso, a Margarete também, super bacana, a interação dela com a Regiane também foi muito legal. As duas não se conheciam, então também a gente fez uma conversa antes ali, aí fizemos um ensaio, e aí depois fluiu muito, muito bem. E a coisa estava tão legal que a gente colocou até a menina que trabalha na escola para abrir no portão ali, que não estava no roteiro. A gente, pô, você participa aqui? Ela, não, participo, eu abro aqui. E aí ela entrou. É muito E, legal isso que o cinema tem, que ele vai envolvendo as pessoas da é, comunidade que estão ali da escola, né? Uma coisa que eu queria comentar é o olhar do professor. Eu fiquei encantada, isso, porque do é um Léo, take de 3 segundos. Quem que é ele? E ele diz tudo naquele olhar, na sala de aula ali, naquela imobilidade. Aham. É o Leonardo, é o Léo. Você conheceu ele? Chegou a conhecer? Não. Não, é o Léo. Acho que hoje ele está no Rio. Ele que inclusive fez a preparação de elenco dos meninos, assim, Ah, e, e foi bem bacana a participação dele, uma participação especial, que inicialmente nem estava no roteiro, assim, não teria esse professor, mas depois, no final, ali na semana final, eu coloquei. E aí a gente também foi trabalhando num dia a participação dele, e aí ele até trouxe algumas ideias, ele trouxe isso aqui e tal. E aí ele fez ali na hora para mim, eu falei, Léo, acho que pode ser assim. E aí ele colocou, e aí funcionou, assim. E é isso, né? Como você pontuou, são 3 segundos que faz uma diferença, assim, que faz aquela diferença, assim, como aquele plano da sala que o menino, que o Vitor está ali almoçando e está a mãe varrendo, no fundo ela passa, mas na primeira, só contando uma coisa já de pós-produção,
para você ver como que também o trabalho, depois de montar, é importante, porque é isso, né? São coisas que são funções que vão se complementando. Na primeira montagem, o editor ele fez aquilo, ele montou ali e cortou. Eu falei, não, cara, esse plano ele está dizendo muita coisa. Até porque eu sou muito influenciado pela galera do filme de plástico, assim, que trabalha com esse plano, com essa câmera parada E esse tempo mais e esse estendido, né? mise-en-scène. Oi? Esse tempo mais estendido também, né? Justamente. Esse respiro, né? Isso. E essa mise-en-scène acontecendo e a pessoa entender o que está acontecendo. Tanto, e isso é tão importante porque aquele take ali, que a gente dá aquele respiro, ele está almoçando, tá o super choque na televisão, tem um altar ali do São Benedito, não sei o quê, que inclusive a Zeisa, tem ali a Zeisa, o negócio da Zeisa está ali, e Meu estandarte. o estandarte com as velas e tal. E aí, quando nós lançamos o filme na Barra, uma das coisas feedback de comentários que a gente viu no Instagram, foi uma pessoa justamente elogiando o altar, que falou bem, Adriano, elogiando bem. A pessoa escreveu bem assim, Adriano, aquela cena da sala e aquele altar ali do lado, eu entendi tudo que você estava querendo dizer com o filme, com não sei o quê, não sei o quê. Então, assim, são detalhes, são segundos que mostram, porque o filme é cheio de easter eggs, assim, não sei se a galera pegou, tá ali o negocinho da Marielle, tava a música, tem a música do Zé, pena que cortou. A primeira canção que está tocando em cima da geladeira é do Zé Matielli, um músico capixaba, e é uma música, um CD que ele fez todo para São Benedito, um disco dele que ele fez para a festa de Congo de São Benedito. Então ele está falando Benedito Pare, que é o nome da música. E então é um disco muito bonito. Aí pedi a ele autorização, ele autorizou de boa, não cobrou. E então são detalhes que estão por todo o filme, por todo o filme, que tem quem vai assistindo com certa sensibilidade ou reassiste, apesar de reassistir, consegue, né, pegar esses segundinhos, esses detalhes que estão ali colocados em cada pontinho, em cada ponta do quadro do filme, assim, do enquadramento do filme. Então é isso. Posso passar para a segunda pergunta? Ou... Pode passar. Depois a gente vai abrir para a galera para a gente soltar É. o papo mais solto. Isso, senão acabei me estendendo. Falei que ia ser errado. Então, a Mocines, a Mostra Cinema Negro do Espírito Santo, vou tentar ser mais rápido aqui. Enfim, como diz, né? A Mostra Cinema Negro no Espírito Santo é uma mostra que a gente criou, eu criei, ainda estava fazendo mestrado, que, como a Regiane disse, né, eu fiz mestrado em Comunicação e Territorialidade na UFES, e a minha pesquisa foi justamente, eu pesquisei o campo, né, a teoria de Bourdieu de campo, do audiovisual brasileiro, e buscando entender o que era esse cinema negro brasileiro, que naquele momento, ali em 2015, quando eu entrei no mestrado, essa discussão estava em voga em diversos pontos do país, assim, em festivais, na universidade, começava a pipocar na universidade. Eu buscava entender e conceituar o que seria esse cinema negro brasileiro. E aí, no meio da pesquisa, eu fui tendo tive um contato com o festival Encontro de Cinema Negro Zós Bubu, Brasil, África
Na época era Brasil, África, Caribe, hoje já mudou o nome para Brasil, África, Caribe e outras diásporas. Eles estenderam o nome. Que com Zósimo Bubu, né? Ele é considerado o pai do cinema negro brasileiro por conta de um curta. Vou deixar o link aqui daqui a pouco, que tem no YouTube, chamado Alma no Olho. Um curta também, de 10 minutinhos. E aí ele foi esse cara, desde então, depois ele foi produzindo outros filmes, depois ele ficou bem militante em questão racial. Ele foi muito importante enquanto ator no cinema novo, no período de cinema novo, no período, na fase, digamos, de importância enquanto a fase mais elogiável, que elogio, que o Brasil é reconhecido internacionalmente em produção de cinema, né? Cinema novo, a época do Glauber e outros tantos cineastas da época, Cacá Diegues e por aí vai. E o Zósimo, ele atuou em vários desses filmes daquele período ali, final dos anos 50, década de 60 e início dos anos 70. E aí ele faz esse filme com o resto de um rolo de filme que ele tinha feito, que foi um filme, não vou lembrar agora o nome, que foi a primeira vez que teve um filme com um casal interracial no Brasil. E ele era um publicitário e escritor rico, assim, e foi um filme que causou polêmica na época, como sempre, aqui no país. E aí ele pega o resto do rolo do filme e faz esse curto de 10 minutos. Enfim. Então, é uma história bem interessante. Aí, voltando para cá, para 2015, como eu disse, aí eu fui nesse festival no Rio de Janeiro. Aí lá eu encontrei o Edson e o Book. O Edson estava lançando o seu longa, o Entre Turnos, na época. O Book estava lançando o Rick, Mas eu fui quanto pesquisador. Aí lá eu tive realmente um choque. Eu fiquei em choque, assim, né? Fiquei em choque, assim, por ver um monte de realizador negro, assim, de tudo quanto é canto do país e do continente, assim, a galera gringa, e eu vendo aquele monte de filme e os debates, assim, foi onde eu percebi que o Espírito Santo estava simplesmente, de fato, por fora de tudo que estava acontecendo em relação a esse cinema negro, assim. Era que, de fato, essas produções não chegavam aqui no Espírito Santo, assim, nos festivais daqui, sabe? Não chegavam. E aí foi onde eu retornei, inclusive questionei, tive altos embates com a minha orientadora, altos embates. E aí foi daí que eu chamei a Dayana, né, minha companheira, e outro brother, para a gente fazer um festival de cinema negro aqui no Espírito Santo, assim, justamente para fomentar essa discussão aqui, porque a gente está ficando para trás, né? Ficando para trás e tal. E aí a gente fez na raça, assim, no ano seguinte, 2016. E aí fizemos a primeira edição. Aí depois a gente, sem grana, só com a ajuda lá da UFES lá e tal. Uma galera participou, que deu oficina, como a Kênia Freitas, que é uma referência na crítica, na curadoria e tal. Ela estava, por sorte, ela estava aqui no Espírito Santo, porque na época ela estava fazendo um pós-doutorado. Ela deu oficina sobre afrofuturismo. Foi a primeira vez que a galera teve oficina de afrofuturismo no Espírito Santo. E a galera teve conhecimento, teve a oportunidade de ter esse conhecimento, e de repente todo mundo aqui na UFES começou a pesquisar afrofuturismo. Foi através do nosso festival,
e da Kim. E aí foi uma doideira, assim, porque a gente sem esse métier de produzir festival, a gente não pediu autorização de filme, a gente não fez inscrição nem nada. A gente fez download de tudo e, e exibimos os filmes do cinema lá, do Metrópolis, e fizemos as mesas de debate. Assim. Assim, dá doideira, dá doideira. Gente... Porque era dentro da universidade também, né? Tinha isso, né? Isso, foi na universidade, lá no Cine Metrópolis. O Rogerinho, parceirão, cedeu 4 dias para a gente lá. Foi em fevereiro, a gente ficou bolado, que era fevereiro, antes do dia letivo, antes de começar o ano letivo, nós achávamos que não ia dar ninguém, mas lotou, porque uma amiga minha do mestrado também tinha trabalhado na Gazeta há muito tempo, então ela sacava muito assessoria de imprensa, fez assessoria de imprensa de graça para a gente, aí, pô, só várias matérias, todos os jornais e tal. E aí, engraçado é isso, né? Porque sai a foto dos filmes de todos os jornais daqui, a gente sem autorização de nada, velho. Isso que é doideira. Mas, enfim. Aí deu ruim depois. Deu ruim depois. Deu ruim depois. Não, deu ruim nada, deu não, bom. Não vieram atrás, não? Não, ninguém veio atrás. Não, é porque tem uma história do cineclubismo lá na UFES que a galera depois caiu matando em cima, queria levar a gente presa até, por causa do cineclubista. Mas isso aí é outra polêmica, não vamos entrar nessa polêmica, continue. Isso. Continua que você ainda tem a terceira questão para responder, hein? Mas aí foi o pontapé da criação do festival. Aí a gente foi amadurecendo, claro, né? A gente foi, enfim, aprofundando as discussões, participando de festival. Aí, em 2018, veio o filme da Diana, que está aqui atrás, o cartaz do filme. Então, a gente foi entendendo essa lógica de produção de festival. Aí, em 2019, a gente fez a segunda edição, também sem grana, e aí a gente já mandou uma carta convite, e também só com filmes nacionais. Só filmes nacionais. Aí a gente já mandou uma carta convite, uma carta pedindo os filmes, assim. Então, quem respondeu e mandou já tinha uma autorização, a pessoa assinava, e aí foi de boa. Aí a gente já formatou esse modelo que a gente utiliza hoje de 3 sessões. Uma sessão de filmes capixabas, uma sessão infantil e uma sessão de filmes nacionais, assim. E a gente formatou, que a gente chama de sessão Herê, que é essa sessão de filme infantil, sessão Muqueca, que é a sessão de filme capixaba, e sessão nacional, que é, enfim, a gente formatou assim. E aí a gente vai, nessa terceira edição, a gente ganha esse projeto, já dentro do contexto da pandemia, então a gente já escreveu um formato online, contratando uma plataforma online, que também deu super certo dentro desse formato online, porque tinha oficinas, e aí foi a oportunidade de levar o nome do festival assim a nível nacional, assim, teve gente do Acre fazendo oficina, assim, sabe? Então a gente achou do caramba, assim, e foi do Acre ao Rio Grande do Sul, assim, gente fazendo oficinas, gente participando, teve oficina, teve masterclass, isso, foi oficina, masterclass, e a sessão do filme lá na plataforma Todo Display, que é uma plataforma da PAN, né, e tal. E aí a gente formatou e trazendo essa discussão do cinema negro para pensar esse cinema negro na perspectiva da diversidade, assim, porque das pessoas que pensando nesse contexto brasileiro, assim, porque que é bem diferente. Estou procurando aqui no qual sabe, achei. Que é um pouco diferente do contexto norte-americano, assim, que a gente é bombardeado pela produção hollywoodiana,
Então, a gente tem que entender a lógica do contexto racial, como funciona no Brasil, que é diferente dos Estados Unidos, assim, né? É diferente. Então, por exemplo, nos Estados Unidos não existe pardo, sabe? Lá é black e white, ponto, acabou, saca? Então, não existe história de pardo, essa coisinha, não, sabe? Você entendeu? E isso é bem interessante, porque tem um filme na Netflix chamado Passion. Gente, me dá um segundinho, que eu acho que é uma dica bem interessante para vocês assistirem. Estou falando aqui, estou procurando para ver se é isso mesmo. E vocês assistirem, que aí questionam. Não, vou procurar melhor daqui a pouco, quando vocês estiverem perguntando. Porque mostra revela um pouco dessa questão racial nos Estados Unidos, para a gente ter um pouco dessa noção, porque que são pessoas negras de pele clara que se passam por pessoas brancas, e aí é a história de duas mulheres, e uma se passa por pessoa branca e casa com um cara rico, e tem toda uma questão aí envolvida, e a outra não quer, e a outra continuou na comunidade negra lá de Nova York, a outra foi para o lado branco e tal, as duas se reencontram, tem toda uma história. Isso é bem interessante, porque isso na verdade, é um conceito que mostra a diferença racial do Brasil e Estados Unidos. Isso é um conceito que Horácio Nogueira definiu isso lá desde os anos 50, fazendo essa diferença, do preconceito de marca e de sangue, né, em relação ao Brasil e Estados Unidos, assim, como funciona lá e como funciona aqui. Então, aqui há uma segregação velada das coisas, assim, né, das coisas. Esse processo de democracia racial, aí, esse conceito de Gilberto Freire, aí, ele veio para mascarar justamente esse processo de segregação que acontecia de maneira velada. Enquanto lá nos Estados Unidos a parada aconteceu um apartheid mesmo, uma segregação que aconteceu de fato, assim, né? Que veio acabar a partir do final dos anos 60 ali e tal. Enfim, matando Malcolm X, matando Luther King, essa galera toda aí, que acho que vocês já viram alguns filmes sobre isso. E, enfim, então é um pouco diferente, assim. Então, por isso que um dos mentores intelectuais que eu tenho aqui é o Joel Zito, assim, que também é um cineasta muito importante aqui no Brasil, e ele também é acadêmico, assim, né? Ele é acadêmico, e ele escreve muita coisa sobre essa perspectiva de trabalhar de produções na perspectiva da multirracialidade do Brasil na TV e no cinema. Assim. Ele fez um documentário que é muito importante, que acho que está no Itaú Play, de graça, que é Brasil... Está me dando branco, gente. Enfim, que ele mostra justamente o branqueamento da TV brasileira, que foi a tese dele de doutorado na USP, que virou livro e virou filme. E que ele mostra esse branqueamento da TV brasileira, assim, que as TVs não representam o que é a realidade social brasileira, sabe? Então, por isso que essa questão da diversidade é tão cara para mim. Por isso que eu falei desde o início, eu estou falando de uma perspectiva teórica que questiona esse branqueamento
da TV brasileira e também do cinema, porque com esse tensionamento dos últimos anos, eu falei que a partir de 2015 para cá, esse tensionamento no campo audiovisual, esse branqueamento do audiovisual, a própria Ancine acabou, porque teve o GEMA, que é um grupo de pesquisa da UERJ, publicou uma pesquisa em que dizia que os longas produzidos de 95 a 2016 eram 85% de homens brancos, aí tinha uma rapinha ali de mulheres e 3% só de homens negros. Nenhuma tinha sido dirigida por mulheres negras, assim. E isso impacta também na escolha do elenco. E aí a gente não pode esquecer, que era uma coisa que eu já estava esquecendo, que toda a arte, né, acabou, enfim, o Oscar ontem acabou reverberando essa discussão, toda a arte, não só o Oscar, como a gente viu também no Lollapalooza aí, toda a arte ela é política, assim, sabe? Toda a arte ela não é isenta, a gente não pode pegar um filme ali, colocar e separar e dizer, pô, esse filme é assim, não. Essa obra parte de um lugar, sabe? Parte de um lugar, sabe? Parte de um lugar. E, geralmente, de um lugar de privilégio, sabe? E quem tem esse privilégio no Brasil é majoritariamente branco, assim, sabe? Então, essa luta por diversidade, tanto na atuação quanto por trás, é essa nossa briga, por ações afirmativas, para inserir essas pessoas negras, indígenas, pessoas especiais, enfim, para colorir melhor esse cinema. Eu estou falando isso porque o audiovisual ele impacta, sim, na nossa construção de identidade e de imaginário. Tem um texto de um filósofo, ele é muito difícil enfim, de falar, o filósofo polonês que eu usei na minha dissertação, que ele mostra como ele vai definindo o que é imaginário social, ele vai... O nome do texto é Imaginário Social. Enfim, ele vem discutindo esse conceito, ele vai elaborando esse conceito, e aí, no final do texto, ele vai dizendo como o cinema foi importante para a construção do imaginário. Aí ele vai dando um exemplo de poderes totalitários no mundo. Assim. Aí ele vai falando como isso funcionou no fascismo, lá na Itália, como isso funcionou com Hitler, como isso funcionou também na Revolução na Rússia e também nos Estados Unidos, assim, como eles utilizaram, sabe? E o cinema tem essa função. A gente não pode esquecer que novela, né? A gente é um país ainda que consome, ou pelo menos consumia muita novela global, principalmente, né? São construção de identidade. Tem um texto, tá aqui, esse livro aqui, da Bell Hooks, Olhares Negros, Raça e Representação, que é muito importante, principalmente para as mulheres, mas é para todo mundo. Tem um ensaio, nesse livro aqui ela aborda muito essa questão da relação, da questão do negro e da mídia, né? Mas tem um texto aqui que ele rodou muito de forma também, traduzir o texto de forma ilegal, mas agora traduzir o livro, enfim, que é o Olhar Opositor, Mulheres Negras e Espectadoras. Esse texto aqui é um texto que
todos, não só mulheres negras, mas também homens e tal, todo mundo deveria ler. É um texto fundamental para você entender esse processo de recepção dessas obras que são feitas. Para você ter ideia de como isso impacta na construção dessas obras cinematográficas, nessa pesquisa do GEMA, que eu posso deixar o site aqui para vocês também, o site é mais fácil de achar, posso deixar aqui. Um artigo que eles escreveram, que eles vão destrinchando os dados, e aí tem um dado que me chocou bastante, assim, porque eles vão destrinchando os atores, assim, quantos atores brancos foram utilizados, até que eles chegam nos atores infantis. Aí eles abordam que apenas, de toda essa produção fílmica, apenas 13% de atores infantis eram negros. Desses 13%, nenhum tinha família, nenhum tinha casa. Todos eram moradores de rua, ou não se falavam onde moravam, ou não sei o que, não sei o quê. Então, isso demonstra como que essa cabeça dessa branquitude pensa a respeito sobre uma criança negra no Brasil. Sim. Então, é disso que a gente está falando. Como está sendo construída essa representação no audiovisual, né? É disso que a gente está falando, sabe? Então, quando a gente põe uma criança que tem uma mãe que cuida dessa criança e que questiona o racismo dessa criança que está sendo na escola, então é disso que a gente está falando. É essa construção de imaginário que a gente está questionando, que a gente está se propondo alterar. Então, assim, essa nova geração de cineastas que estão surgindo, negros e negras, negros que estão surgindo, estão tensionando esse discurso majoritário branco racista, que talvez ele está achando que, porque colocou um ator negro aqui ou ali, ele está revolucionando. Não, sabe? Se você não se rever a sua posição de branquitude, sacou? Racismo do seu lugar, são essas reproduções naturalizadas racistas que vão se reproduzindo, você entendeu? É disso que a gente está falando, está tentando alterar ao longo. Claro, é uma caminhada ainda, porque a Ancine depois fez uma nova pesquisa que ratificou essa pesquisa do GEMA, mostrando praticamente os mesmos dados, que quem produz mais no Brasil são homens brancos héteros, poucas mulheres brancas e muito menos homens e mulheres. Esse cenário começou a mudar? Está começando a mudar, mas aí entrou esse capiroto e a coisa bagunçou de novo. Assim. Agora, em relação à perspectiva de mercado, só para a gente tentar adiantar um pouquinho, eu acho que para essa galera que está fazendo essa oficina, eu sugiro que assim entram de cabeça mesmo, estudem, porque por mais que tenebroso que possa estar nesse momento, eu acho que a perspectiva é de mudança num futuro próximo, assim, de uma mudança de cenário, assim, porque para além da Lei Paulo Gustavo, que, se eu não me engano, 60% do recurso, me corrija se eu estiver errado, Regiane. Eu não sei desses dados mais específicos de números, mas a grande parte é para audiovisual, né? Isso, porque eu sei que a maioria, porque é um dinheiro que sai do fundo, então, acho que, se não me engano, 60% desses valores serão aplicados no audiovisual. Então, esse dinheiro chegando, então, muita coisa será produzida, assim, em termos de produção de curta, documentário, série, websérie, além de festivais, claro, porque envolve também outros projetos como esse, festivais,
formações, enfim. Mas, em termos de produção fílmica, eu acho que vai vir muita coisa legal, além da aprovação do Lab 2, eu acho que vai vir também muitos projetos nesse sentido. E também não nos esqueçamos do aporte regional, né, que eu acredito que essa discussão deva voltar aqui no Espírito Santo, porque foi uma coisa que foi aprovada em 2018, que aí o edital foi aberto em 2019, só que esse dinheiro não chegou por conta que o Bolsonaro desarticulou a Ancine, mas esse dinheiro parece que começou a chegar, parece que esse dinheiro começou a chegar para algumas pessoas aqui do Espírito Santo já, pelo menos foi o que eu ouvi falar. Então, assim, se a gente tem uma mudança de governo nessas eleições, e a gente espera que tenha, vou beber até um gole d'água, e eu acredito que o Ministério da Cultura deva ser criado novamente. Eu acredito que essa discussão do aporte regional deva voltar aqui no Espírito Santo, porque, na verdade, às vezes, deva voltar, e eu acredito que no primeiro ano, em 2019, foram 11 milhões e quase 12 milhões de reais só para o audiovisual. Fora o Fucultura, né? Os 10 e poucos milhões na época foi Fucultura. Então, assim, se haver, de fato, uma mudança de governo, a gente espera que sim, eu acredito que essa discussão vai voltar com força o ano que vem, para que possa ter essa continuidade do aporte regional, porque eu sei que outros estados parece que já estão conversando também sobre isso. O longa da Andaluz vai ser produzido com esse aporte, né? Ele está procurando atrizes, gente, se inscrevam. Passei hoje o flyer para vocês do próximo longa da Andaluz Filmes. Está procurando 2 atrizes, tá? Mandem material lá. Eu vou preparar o elenco deles. Ah, que legal, então. E aí, então, tem a LIC também, né? A LIC eu já não estou muito por dentro, e também já é um processo eu acho um pouco mais complexo, né? Envolve captação no mercado, eu acho já um pouco mais complexo essa coisa. Mas, assim, em termos de cenário aqui para o Espírito Santo, eu acredito que a gente tem um cenário promissor, e aí eu acho triste ter que recorrer a atores, a profissionais de fora do estado. Assim, eu acho que o intercâmbio é interessante, mas, por exemplo, fiquei sabendo de um projeto de pessoa que utilizou praticamente quase todos os atores de fora do estado. Então, assim, é triste saber de pessoas que estão trabalhando com atores de fora do estado. Assim, eu acho que a gente tem que formar, tem que trabalhar. Assim. Claro que, para isso, tem que haver uma demanda do mercado, né? Enfim, tem essa lógica também, né? Infelizmente, do capitalismo. Você tem que ter um mercado, sobreviver como ator, que é complicado, essa coisa toda, como sobreviver como músico, como meu brother Manfredo, é complicado, e tal, enfim, essas coisas. Mas eu acho assim, se vocês estão no curso, der esse passo de estar no curso, eu acho que vale a pena continuar estudando, continuar fazendo oficinas, porque aqui não tem escola de atores, né? Que tinha na UVV, acho que fechou, não foi isso? Fechou. Pelo menos era o que eu sei. Uhum. Não tem, então, mas eu acho que vale a pena continuar estudando. Quem tem oportunidade de ir para fora do estado, fazer uma formação, voltar. Enfim,
porque eu acho que o cenário é promissor. Eu acho que a troca, essa ponte, como nós fizemos, trouxemos um profissional de fora, mas para fazer essa troca com os profissionais daqui, eu acho interessante, mas trazer um elenco todo de fora, aí eu acho bem complicado. Enfim, mas é cada um com seus projetos. Mas eu acho assim, estudem, porque eu acho que vai vir um mercado que vai demandar não só atores, mas eu acho que profissionais de maneira geral, assim, vai demandar de muitos profissionais, assim, não só de atuação, mas da cadeia produtiva como um todo, assim, né? Vai demandar, né? E é essa. Eu praticamente, apesar de todo o caos, eu trabalho sempre uma perspectiva otimista da coisa. Então, eu vejo esse cenário um pouco com otimismo, assim. Adriano, vamos abrir para a galera fazer pergunta, Sim, comentário e sim. tal, que a gente está quase chegando no nosso tempo. Galera, está aberta a palavra, abra o microfone, abra a câmera, vamos fazer um diálogo mais solto agora. Quem quiser comentar, conversar, falar, às vezes acho que tinha uma coisa para falar também, eu interrompi no começo. Pode falar agora, tá livre aí a tribuna, o microfone. Podemos fazer bagunça, agora podemos zoar, todo mundo falando ao mesmo tempo. Sujeira. 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 Isso aí. Fala, Zé. Quer falar? Adriano, boa noite, Regiane, boa noite a todos. Eu acho muito parabéns pelo trabalho. Eu, como tanto de teatro agora iniciando no cinema, eu me preocupo muito com o entendimento do meu público, né? O que eu quero que as pessoas entendam, o que eu quero que as pessoas recebam essa mensagem e passam a refletir sobre essa mensagem, para não dar tudo pronto, né? Eu acho isso muito importante. E você, Adriano, preocupou em algum momento trabalhar o racismo, que eu acho fundamental, mas alguém falar que era um vitimismo, eu acho isso tão perigoso. Se eu me preocupei, se alguém falar que é vitimismo, não é isso? Isso, porque é uma defesa normal, uma defesa verídica importante, mas, ao mesmo tempo, você chegou a preocupar, fazer de uma forma que não tornasse um vitimismo? Então, eu acho que assim a maneira que a história foi escrita, eu acredito que ela não leva para essa questão, assim. Eu acho que quem receber essa mensagem, falar que é vitimismo, eu acho que é simplesmente um racista embustido que não está querendo assumir o seu racismo, entendeu? Assim, porque a sociedade brasileira, estruturalmente, ela é racista. Isso é ponto, isso é fato, temos os dados históricos estão aí, isso é ponto. Eu só quis através da arte, não fazer também uma questão panfletária. Eu acredito que não ficou um texto panfletário, mas eu quis trazer outros elementos que compusessem essa história, e essa história e eu acho que de alguma maneira eu consegui. Por exemplo, esse roteiro de um filme de quase 13 minutos teve 11 tratamentos, assim, pra você ter ideia. 11 tratamentos. Aquele diálogo ali com a mãe, assim, foi um processo que eu virei madrugada escrevendo, porque sempre a primeira versão escreve e dorme. Mas houve vários tratamentos para a gente chegar naquele diálogo mais conciso e que a gente conseguisse transmitir aquela mensagem de conforto
e, ao mesmo tempo, de carinho o filho, né? De afeto, de carinho, e que pudesse mostrar também que nós não estamos sozinhos, assim, né? Outras pessoas lutaram por nós. Então, assim, a mensagem do filme é um pouco mais além do que dizer assim, isso aqui é vitimismo, assim, sabe? Você citou um filme, e não lembrou o nome, na hora nem eu vi, fantástico, aquelas duas mulheres, em que Isso. uma quer ser branca, casa com um cara rico, não é? Isso. Ela quer ser branca, mas ela teme ter filhos, porque pode nascer o filho, porque ela tem apenas a pele clara, mas ela pode ter um filho da pele escura. Quer dizer, essa necessidade de eu não sou, né? Isso é muito, muito ruim, não é? É negar a raça, negar a cor. Eu acho interessante o filme para, como você citou, eu não lembrei o nome, eu assisti. Dá tudo errado para ela depois. O desejo dela parecer branca, né? É uma negação. Lembrei, achei que péssimo. Achou? Muito achei bom. Vou colocar aqui para a galera. Achou Legal. o nome? Péssimo, vou colocar aqui. Eu assisti, muito bom. Só queria... Adriano, Opa. Dani, por favor. Obrigado, Manfredo. Gostaria primeiramente de parabenizar, o trabalho é lindo, eu já tinha assistido o Guri, né? Me emocionei a primeira vez, agora também senti aquele gostinho, sabe, de rever e de rever melhor também, e ter também esse olhar seu, né, trazer esses detalhes todo de produção, de como foi feito, e tudo que é bem bacana para a gente ver esse outro lado. Quando a gente assiste a primeira vez, né, a gente assiste simplesmente como espectador. E uma das coisas que me encantou muito, né, no filme foi realmente essa riqueza. Eu, como moradora também do bairro e tendo esse contato com a cultura, essa riqueza dos detalhes, esse respeito também pelo local, né, pela localidade, pelo território onde foi filmado também, trazer isso como uma riqueza de detalhes também para o filme. Então, uma das coisas que me chamou muita atenção foi isso também, né, essa delicadeza, né? Essa sensibilidade também de trazer como elementos a mais poderia ser em qualquer lugar, qualquer rua, né? Mas ter esse cuidado. E também a questão de tratar o racismo, né? Dentro do ambiente escolar, de trazer isso, trazer uma possibilidade também de diálogo dentro do espaço escolar, onde eu atuo dentro dos espaços e vejo como é difícil, é um desafio, né? Difícil é o que é inalcançável, né? É um desafio grandioso a gente trazer esse diálogo, principalmente para as crianças, né? Quando elas tratam ali, às vezes, como uma brincadeira, né? Em relação a toda a diversidade, em relação à gordofobia, em relação à homofobia, né? Em relação ao racismo. Então, a gente trazer um filme que tem uma forma de tratar esse tema, essa temática, mas não de forma agressiva ou panfletária, como você mesmo disse, né? Ou que não traga esse olhar, né, que o Zé Celso trouxe, de as pessoas acharem que tem um outro caminho aí, mas não, é um diálogo mesmo, uma abertura de um diálogo importante dentro desses espaços que geralmente não tem. E quando traz o olhar do Léo ali, como professor, de não saber o que fazer, falar, nossa, que absurdo, mas com a mãozinha na cintura dele já dizia tudo também. O gesto dele já dizia tudo. O que eu vou fazer nesse momento? Como que eu vou tratar, né, esse ponto? E onde a diretora traz isso também, como normatizando, né, o racismo ali dentro do ambiente. Então, acho que é um filme totalmente necessário, ele tem um tempo perfeito para se trabalhar dentro desses espaços também. Já me trouxe essa possibilidade agora. Eu trabalho dentro da ABECA, que é a Associação Beneficente aqui da Criança e do Adolescente, né, da Barra,
E quero levar para esses espaços também, pensar sobre isso, sabe? Como é necessário a gente trazer para os espaços um filme que trate de uma forma sensível, direta também, né? Dá o recado e traz também toda essa riqueza da localidade. Acho que as pessoas vão se identificam muito com o filme também, né? Traz um conforto também de ver que a cultura está ali representada no Estandarte das Eis, no São Benedito, né? As referências ali tratadas ali na Rua de Terra, né? Nesse terreiro que é tão gostoso, que é tão importante, nessas brincadeiras vivas, né? Orgânicas, que estão morrendo, que estão aos poucos aí desaparecendo. Só parabenizar mesmo e agradecer por trazer esse start, né? Além do estudo que a gente está tendo aqui, trazer também esse outro olhar, né? De levar para os espaços mesmo e a gente dialogar, como o Cineclube faz, né? É isso, passa a palavra, tá, gente? Passa para Obrigada. Manfredo, que está na fila já. Não, vou ser rápido, gente. O Adriano, eu já sou fã dele há muitos anos já. Pô, poder assistir o filme dele aqui, num curso do qual eu caí de paraquedas praticamente, assim, né? Vi ali e tô adorando participar, está sendo uma experiência incrível. Ouvi você falar sobre como foi a construção dessa história, porque a pandemia veio no meio e aí a gente não pôde sentar para tomar uma ainda. E eu poder escutar isso ali direto foi maravilhoso, assim, sabe? Deixar registrado o meu carinho por você e pelo seu trabalho, cara. Você é uma figura extremamente importante, não só para nossa cena local aqui, sacou? Mas é exemplo do que você falou para outros lugares, sabe? Eu já me coloquei à disposição como compositor, mas eu sei que existe uma fila uma fila ética, né? Vai chegar, vai chegar. Eu sei que existe uma fila ética ali, sabe? Você falou e foi muito rápido realmente para identificar a música do Zef ali, mas de você ter enaltecido isso, eu já fico muito feliz, cara, porque eu sou fãzaço do Zef também, e a sua preocupação, né, cara, em ter um outro artista ali, né? Imagino que isso deva ter sido uma premissa da produção, né? Tipo, de sempre se preocupar em, dentro da equipe também, manter ali as pessoas, não só como recursos profissionais, mas como elementos desse discurso que você defende. Eu acho isso lindo, cara, porque o Brasil precisa mudar por esse caminho aí mesmo, saca? Não vi, assim, achei até que o ponto que o José Celso levantou, ele é coerente, né? Infelizmente, no Brasil que a gente vive hoje, mas eu não senti em momento nenhum, cara, nenhum tipo de alegoria nesse sentido. Na verdade, eu me entreti, sacou? E me entreti no sentido de ver todas essas nuances sociais explícitas no filme, mas ao mesmo tempo também de me estar me divertindo, saca? De vendo as cenas bem construídas. Pô, a cena do desafio final, eu vi muito de Último Dragão ali, sacou? Quem é o mestre Leroy, tá ligado? E eu vi a jogada cinematográfica, o movimento da câmera, notei muito isso, assim, a qualidade da fotografia, sabe, e o enredo, como vocês foram construindo, assim, eu me vi sabe, eu estaria no Kinoplex perfeitamente vendo isso, assim, como se fosse um line-up normal de um cinema blockbuster, né, sabe, tipo de uma Marvel, assim, ou de uma DC, tá ligado? Guri de capa, assim, ficou super-herói, da do Jucu, lindíssimo, irmão, parabéns, eu tô muito orgulhoso, de verdade. É isso aí, temos que conquistar esses espaços, galera. Muito bom, muito boa colocação. Quem mais? Rejane, aí o Bruno. Fale, amado. Tudo bem? Eu acho que tem uma visão muito importante no filme, claro, além do racismo e o bullying, que é a omissão. Quem se cala escolheu ficar ao lado do opressor, né? E porque são crianças ali, né? E tem duas vertentes: quem ofende e quem é ofendido. Quem ofende, às vezes, não tem a noção do que está fazendo. Eu acho que faltou uma orientação ali do professor, da escola, do diretor, para dizer, não, isso não é legal. Eu acho que teve a omissão nesse filme. Foi muito bacana. Eu peguei isso na hora. Massa. Gente, 8:50. Vamos finalizando, então? Só um pouquinho. Fala, amada, fala. Esse filme é precioso demais. E toda vez que está num festival, que eu sei que ele ganha prêmio, eu fico mais feliz. Agora, assim, a atitude da mãe é preciosa, cara, o que ela fez, sabe, de lá. Não, isso não é bullying, essa frase é ótima. Isso é racismo. E você tem que fazer alguma coisa para combater.
Isso é fantástico. Realmente esse filme tem que passar em tudo quanto é canto, em escola, sabe, Deb? Bacana essa ideia lá de levar o pessoal da Beca. É muito precioso. Você está de super parabéns, Adriana. Gosto muito desse trabalho. Giovânia, você não quer falar, a mãe do protagonista? Fala aí, mulher de Deus. Quero. Fale, Ei, boa noite, querida. Adriano. Fale. Boa noite. Então, quando eu assisti o filme, eu fiquei muito impactada, né? E aprendi também. Assim, como mãe, eu tive lições que eu não tinha como mãe, porque vendo naquela cena dele chegar, ela ir lá acolher ele, conversar, ir à escola com ele, com toda a delicadeza e educação e tratar o assunto, eu não faria aquilo. Eu aprendi, mas antes de eu aprender, eu faria o seguinte, eu teria chegado e falar, mãe, para de bobeira, não tem nada a ver isso não, vai para a escola assim mesmo. Só que assistindo o Guri, eu aprendi isso. Eu aprendi que, às vezes, falta essa falta da mãe para as crianças que passam esse processo em escola, passam por essas situações em escola, e, às vezes, a gente, mãe, acaba deixando para lá. Então, para mim, foi um aprendizado de como mãe e também como observar os tratamentos da escola com os nossos filhos lá. Então, eu fiquei muito feliz, primeiramente, por meu filho, e segundo, por eu ter aprendido com ele. Fiquei muito contente disso. Legal. Legal, que bacana. Maravilha. Estamos chegando no Oi, final. Rejane. Oi, quem quer É falar? Sofia. Fale, amada. Eu queria... Sofia estava lá. Eu queria agradecer ao Adriano. Eu queria citar também que eu estive no filme Guria, eu tive a participação, foi uma honra participar do filme, ter o Adriano lá ao lado dele, trabalhar junto com ele. E foi uma grande experiência, junto com o elenco, junto com o Adriano. Sério, parabéns pelo filme, ficou maravilhoso. Já tinha assistido antes, assisti de novo, emocionante, maravilhoso. Vou repassar isso para os meus irmãos também. E é uma necessidade isso, esse trabalho seu. Quanto homem preto ocupando esse espaço é muito importante para a gente. Muito obrigada, sério, pela essa grande experiência que eu tive estando no elenco do filme. Muito obrigada, sério, gratidão. Gente, amados, vou pedir para a gente tirar uma foto, que já são quase 9 horas, que é o nosso final. Vou pedir para a gente tirar uma foto com o Adriano e vou pedir para vocês ficarem depois 5 minutinhos só para a gente organizar a agenda de amanhã do trabalho, tá bom? Quem mais quer complementar alguma coisa? Vamos abrir câmera, galera, para tirar uma foto? Quem mais quer complementar? Rejane. Oi, fale. É Fernanda, Adriano, é Fernanda. Não vai lembrar de mim, que pena. Ah, não, era maquiagem. Lembrou. Estava lá. Galera, só um beijo. Beijo. Honra. Beijão, tempão sem se ver. Gente, que delícia esses encontros todos, muito bom, viu? Esses encontros, muito legal. Gente, vamos finalizar então, mais alguém falar alguma coisa, colocar alguma coisa? Só um muito obrigado e assim, continuemos, tá? Foi só um gatilho, né? Eu tô no escuro? Por que eu tô no escuro? Tá igual filme de terror, né? Não, é porque é assim mesmo que a luz fica bonita, porque que a minha pele fica... Todo mundo acha que é boa, porque eu fico no escuro. É só essa luz branca batendo aqui nesse óculos, doideira. Gente, continua a mesma de 20 anos atrás. Para com isso. Eu estou em crise de meia-idade, eu estou entrando na crise da meia-idade. Gente, isso é outra história. Vão ter outros convidados, tá? Já me sugeriram aqui no chat também, e a gente quer agradecer demais ao Adriano. Vamos abrir câmera para uma foto com ele, galera? Não. Vamos abrir todo mundo câmera, que vocês ficam tudo escondidinho aí.